Olá lobas, tudo bem? Hoje a conversa é especialmente para vocês. Tem tudo a ver com a natureza e com este contacto próximo com a natureza e com a nossa natureza, não é? Com o nosso corpo, com a nossa verdade, com a nossa essência e, portanto, por que não gravar aqui ao som dos passarinhos, das árvores, do vento, enfim. Espero que vocês me estejam a ouvir bem e que vocês consigam então absorver a real mensagem que eu quero passar com este vídeo. Antes de mais, eu quero dizer-vos que não sou médica, como é óbvio, sou apenas esteticista e uma pessoa igual a vocês. Não quero aqui, de maneira alguma, influenciar-vos a tomar nenhuma decisão, seja a favor ou contra, neste caso, a pílula. É sobre isso que vamos falar hoje, sobre a minha experiência com a pílula, como é que foi tomar pílula durante quase 10 anos, como é que foi parar e como é que tem sido quase 3 anos, então, sem tomar a pílula. Tenham em especial atenção que esta é a minha experiência e que foi o que aconteceu comigo, o que não significa que venha a acontecer com vocês ou o que não significa que vocês tomarem a pílula seja uma coisa negativa. Deixem-me dizer-vos aqui já desde o início, para que vocês percebam o que é que eu quero dizer, que provavelmente um dia, se eu tiver uma filha, a minha filha vai tomar a pílula. Portanto, para vocês perceberem que eu não tomo pílula, mas eu não sou completamente contra a pílula e aquilo para o qual ela é designada, não é verdade? Então pronto, vamos começar lá no ano de 2008, quando eu tinha apenas 15 anos e foi começar a tomar a pílula. Quando eu iniciei a minha vida sexual, que foi quando eu tinha 15 anos, eu automaticamente pensei, ok, tenho que começar a tomar a pílula, porque a minha mãe sempre nos alertou bastante para o facto de que se nós aparecêssemos grávidas em casa, ela punha-nos na rua. Era assim, tal e qual. E eu tinha um pânico tão grande dela me pôr na rua, não é verdade, que foi logo a primeira coisa que eu pensei, ok, já iniciei a minha vida sexual, tenho que começar então a tomar a pílula. Para mim, nem se punha em questão outro tipo de métodos contraceptivos, não se punha em questão não tomar a pílula, porque eu tinha que estar em controle daquela situação, não é? Eu naquela altura não confiava em mais ninguém para além de mim, portanto eu era assim, eu tenho que me precaver, porque se houver algum tipo de consequência vai ser para mim, não é? Eu tinha plena consciência de que se acontecesse alguma coisa, as consequências iriam ser depositadas em mim. E então eu fui ao meu médico de família, que lá a minha primeira pílula foi a Harmonete, era uma caixinha azul, e que eu escondia então debaixo das minhas roupas no meu quarto, para que a minha mãe não visse a pílula. Assim foi, comecei a tomar a pílula, já sabia como é que se fazia, a minha mãe nunca escondeu nada em relação a isso, ela sempre fez tudo à nossa frente, e enfim, não era tabu nenhum em casa, este tipo de coisas. Pronto, assim foi, sempre tomei a pílula, sem nenhum tipo de restrição e sem nenhum tipo de efeito negativo visível. Nunca tive nenhum tipo de reação que eu me apercebesse, não é? E também nunca fiz nenhum exames para saber se eu poderia tomar aquela pílula, se a pílula seria o melhor método contraceptivo para mim. Pronto, assim foi. Tomei a pílula durante anos a fio sem nunca pensar nisso. Quando fui para a Bélgica e comecei, não é, a ter uma visão da vida um bocadinho diferente, eu já estava com 20 anos ou 21 anos quando fui para a Bélgica, portanto já 6 anos depois de ter começado a tomar a pílula, comecei com toda esta nova enxurrada de informação que nós recebemos, YouTube, blogs e etc, a ver alguns zum sobre a pílula, que a pílula pode fazer mal, que pode te impedir de ter filhos mais tarde, que pode dar cancro na mama, enfim, uma série de blá blá blás que vinham de todo o lado e que aquilo de certa forma, como eu já vos disse, nós somos influenciados por tudo aquilo que nos atinge, não é? E então aquilo ia entrando na minha cabeça, ia entrando, ia começando ali a germinar um bichinho. Pronto, continuei a tomar a pílula, como é óbvio, estava numa relação, não queria engravidar e portanto não havia motivo nenhum pelo qual eu iria parar a pílula. Até que as minhas crises de ansiedade, pois é pessoal, eu tive muita ansiedade desde os meus 18 anos, sensivelmente, até aos meus 24. E quando eu cheguei aos meus 24, eu estava no meu pico de crises de ansiedade, eu não sabia o que é que era, eu fui várias vezes ao médico, várias consultas, vários exames, não descobriam o que é que eu tinha, não fazia ideia que era ansiedade e, portanto, eu comecei a pensar, será que a pílula pode ter algum tipo de influência com estas minhas crises de enjoos, porque eu tinha muitos enjoos, muita falta de ar, e então eu comecei a tentar perceber se havia uma relação com o meu ciclo menstrual e as minhas crises de ansiedade. Não consegui encontrar um padrão, não consegui encontrar uma justificativa para aquelas crises de ansiedade cada vez mais fortes e cada vez mais frequentes. Combinado a isto, eu tinha outro problema, que era uma dor nas pernas horrível, uma má circulação horrível, que bastava fazerem assim, eu saltava de dores, era assim muito mal mesmo. E eu comecei então a pesquisar o que é que poderia ser estas dores nas pernas, este inchaço constante que não passa, enfim. E cada vez mais a pílula aparecia, sempre pílula.
Eu tinha outra questão que hoje em dia, não é, com mais maturidade, eu acredito que não fosse só a pílula, mas pronto, também, não é? Eu tinha muita falta de apetite sexual. Pois é, pessoal, estou aqui a abrir-me para vocês, porque isto é uma coisa completamente normal, em que as pessoas não falam, eu não sei porquê, mas é normal, eu tinha muita falta de apetite sexual. E que no fundo era uma coisa que acabava por ser um problema, não é? Porque eu estava numa relação séria, numa relação de muito tempo, e então isso era um problema também na minha relação. E então a pílula, mais uma vez, aparecia como uma das coisas que poderia despoltar este tipo de reações. E então eu comecei a ponderar parar a pílula. Quanto mais eu ponderava isso, mais vídeos eu via sobre coisas negativas sobre a pílula, quanto mais eu via, mais preocupada eu ficava, até que chega a altura em que eu começo a pensar em ter filhos. Sim, pessoal, eu já quero ter filhos há muito tempo e eu sempre quis ter filhos com 25 anos, sempre foi uma meta de vida ter filhos aos 25 anos. Então, com 24 anos, eu comecei a pensar, ok, eu quero ser mãe. Imaginem que quando eu quiser ser mãe, eu não consigo por causa da pílula, eu vou-me culpar para o resto da vida. Imaginem que eu tenho um problema no peito, não é? Um cancro do peito, por exemplo, ouve-se tanto falar de cancro, que isto começa também a trabalhar o nosso psicológico, e eu pensei, imagina que me acontece, eu vou-me culpar para sempre, que eu não fiz nada, que eu podia ter tentado evitar, que eu podia ter agarrado nas rédeas da minha vida e ter tido uma vida mais saudável, hábitos mais saudáveis, e então foi com tudo isto que esta vontade começou a crescer cada vez mais. Entretanto, falei com o meu ex-companheiro sobre isso, não fui apoiada nesse sentido e então pus de lado essa opção e continuei a tomar a pílula. Entretanto, a minha relação foi cada vez ficando pior e então eu decidi separar-me. Foi aí que eu decidi, ok, eu vou mudar absolutamente tudo. Vou então terminar esta relação, não é? A minha vida vai seguir e eu vou também parar a pílula, porque uma vez que vou estar solteira e que não pretendo estar com ninguém tão cedo, a pílula não fará sentido e, portanto, acho que é o momento certo para parar. Fui ao médico, pessoal, para tentar perceber qual era a melhor maneira de parar, se parava assim de uma forma brusca, né, de uma forma abrupta, quais eram as outras opções sem hormonas para que eu me protegesse, não é? Para além do preservativo, porque o preservativo todos nós sabemos, não é? E se havia algum tipo de suplementação ou algum tipo de preparação que eu devia fazer mesmo antes de parar a pílula. Ao que a médica me informou que não achava normal eu querer parar a pílula, que não via qual era o motivo de eu querer parar a pílula, que aquilo que eu estava a dizer não fazia o mínimo sentido e que, pronto, se eu não queria usar a pílula nem nada com hormonas, então não havia nada que eu pudesse usar a não ser o preservativo. E eu perguntei, pronto, ok, então como é que eu faço para parar? Quando acabar esta carteira paro e pronto? Ou, né, sei lá, vou parando aos poucos, sei lá, nem sei o que é que eu queria saber, eu simplesmente queria algum tipo de apoio ali naquela fase de mudança e a médica simplesmente me disse, sim, se queres parar, para, pronto. Ok. Então, está bem. E assim foi, pessoal. Queres parar? Para. E eu parei a pílula, portanto, eu deixei de tomar a pílula em setembro de 2016. Estamos quase a fazer 3 anos, não é verdade? E, portanto, o que é que eu senti depois disso? Como é que correu? Como é que foi? Todas essas coisas que vocês querem saber. O que eu senti foi que a minha libido aumentou. Eu comecei a ovular, portanto eu sinto a minha dor da ovulação. Os meus ciclos no início foram bastante reguladinhos porque eu ainda estava com o efeito da pílula, portanto eu ao fim daqueles 28 dias eu menstruava. Hoje em dia não é assim, o meu ciclo é de certa forma desregulado, são ciclos bastante longos, às vezes de 30 ou 35 dias. As minhas pernas nunca mais tive dores, nunca mais ficaram inchadas, hoje em dia eu posso fazer tudo e mais alguma coisa, não me dói nada, graças a Deus. Reduziu imensa celulite porque não tenho as pernas inchadas, não tenho esta má circulação que também influenciava imenso na celulite. Eu sinto todos os meus ciclos, eu sei perfeitamente quando é que estou quase a ovular, quando é que o meu óvulo sai, quando é que eu vou menstruar. Tenho muito mais fluxo do que aquilo que tinha, porque eu tinha muito pouco fluxo e esse foi também um dos motivos que me fez pensar em parar, porque eu estava a começar a sentir o meu corpo a parar, eu sentia que cada vez tinha menos menstruação, de 5, 6 dias passou para 3, depois de 3 passou para 2, depois já quase não vinha nada, até que eu disse, não, isto eu tenho que parar isto porque o meu corpo tem que funcionar como ele foi feito para funcionar, não é verdade? Tenho muito mais dores hoje em dia, não é? Coisa que eu já não tinha quase dores quando tomava a pílula, mas eu aceito essas dores, aceito que é uma coisa natural e que vou ter que conviver com elas. Comecei a ter, portanto, todos aqueles sinais do nosso ciclo, não é? Que são todas as diferentes fases, por exemplo, do corrimento, que é uma coisa completamente normal e que as pessoas falam como se fosse uma coisa má. Deixei de ter infecções fúngicas, eu tinha imensas, vocês não imaginam quantas infecções eu tinha. Eu estava sempre com comichão, sempre a fazer
tratamentos e hoje em dia, graças a Deus, deixei de ter tudo isso. Ai, sei lá, é tanta coisa, é tanta informação. Em relação à minha pele, a minha pele nos primeiros meses após eu ter parado a pílula ficou maravilhosa, eu tinha uma pele super boa, não tinha borbulhas, não tinha nada. De repente comecei a ficar cheia de borbulhas, eu também comecei a fazer laser, também na mesma altura em que parei o laser, e então isso de certa forma também despoltou as borbulhas, mas também foi muito questão hormonal, hoje em dia eu percebo isso, portanto fiquei com imensas borbulhas, mas eu também as aceito como uma etapa do processo. O meu peito desenvolveu, depois de eu ter parado a pílula, o meu peito desenvolveu um bocadinho, cresceu um bocadinho, porque eu sempre tive o peito pequeno e ainda tenho o peito pequeno, mas o meu peito desenvolveu depois de ter parado a pílula. A nível de engordar ou emagrecer, aquelas oscilações que as pessoas dizem, né, em relação ao peso, eu não senti nada disso, porque na mesma altura em que eu parei a pílula eu treinava bastante, portanto treinava, a minha alimentação era boa, portanto não senti nada disso. Aliás, quando eu parei a pílula foi a minha melhor fase em todos os aspectos, de pele, de alimentação, de desporto, de psicológico, enfim. Nunca mais tive crises de ansiedade, mas eu não relaciono as crises de ansiedade à pílula. Pode ter algum efeito, claro, não é? Mas eu acredito que as crises de ansiedade pararam porque a minha vida mudou muito, não é? Eu saí de uma relação que era uma relação tóxica e que me fazia mal para uma relação que é uma relação super calma, super tranquila, para uma relação comigo mesma em que eu estou muito mais em paz, em que eu sei aquilo que eu quero, em que eu sei aquilo que eu não quero e eu sei me controlar e sei, enfim, eu conheço-me muito mais hoje em dia, também tenho mais idade e a maturidade também ajuda em muita coisa. Em relação, e a pergunta que não quer calar, que é a pergunta que toda a gente faz, não é? Que toda a gente quer saber e que eu entendo, porque no fundo eu também tinha essa questão e foi por isso que eu tomei a pílula durante todos estes anos, não é? Como é que eu faço, como é que nós fazemos para evitar uma gravidez indesejada? Nós utilizamos o método da retirada, não é? Que é mesmo assim que se chama, em que, enfim, o ato não é consumado até ao fim, não é verdade? Quando o meu parceiro está chegando nos... Isto é uma conversa um bocado íntima, não é? Mas pronto, quando o meu parceiro está a chegar no ápice, não é? Do seu prazer, digamos assim, pronto, ele retira e, portanto, não consuma o ato até ao fim, não é? Isto é um método, como é óbvio, que é um método muito antigo, que é um método super utilizado e que é um método que não é 100% infalível, tal como todos os outros métodos e que eu sei, nós sabemos perfeitamente que pode vir a acontecer, surgir um lobinho ou uma lobita das nossas relações, não é? Mas é assim, eu estou numa relação estável, estou numa fase da minha vida estável, em que se isso acontecer, não é, por algum motivo, não é grave, não é um problema, não é um big deal, não é? Eu quero ser mãe, ele quer ser pai, portanto, se acontecer, não há problema nenhum, aconteceu, pronto, está tudo bem. Mas em relação, por exemplo, as jovens, não é, que estão em relações precárias ou que não estão numa relação, que vão estando em relações, que não pretendem ter filhos tão cedo, pessoal, é prevenir isso, não é? Antes de mais, com o preservativo, porque se vocês estão numa relação que não é uma relação estável ou vão estando em relações, eu acredito que o vosso maior medo e a vossa maior preocupação não deve ser ficarem grávidas, isso deve ser uma consequência, mas sim não apanharem doenças ou problemas vindos dessas pessoas, não é? No caso de vocês realmente terem muito medo de engravidar, mesmo estando numa relação estável, pessoal, tomem a pílula. Se vocês não sentem nenhum tipo de problema em relação a isso, se vocês não têm estes questionamentos, se vocês até, por exemplo, têm algum tipo de problema, ovários poliquísticos, enfim, esse tipo de questões, em que a pílula acaba por ser um medicamento que ajuda e que vai vir a equilibrar essa vossa questão, pessoal, não deixem de tomar a pílula. Atenção, isto tem que ser tudo muito bem pensado, todas as consequências têm que ser postas na mesa, todos os prós e os contras, vocês têm que ver em relação à vossa pessoa, em relação à vossa história, em relação à vossa realidade. Nós somos todos diferentes. Para mim funciona, na minha relação funciona, porque o meu parceiro consegue se controlar bem, não é? O meu parceiro não tem problemas com isso, não é uma coisa que o incomoda, não é uma coisa que o deixa frustrado e, portanto, funciona para nós os dois enquanto casal. Se não funcionasse para ele, nós também teríamos que arranjar outra solução, portanto, esta não seria a melhor solução se não funcionasse também para ele. Em relação a outra coisa que eu também queria chamar a vossa atenção, em relação a esta questão de parar a pílula, eu acho que um dos problemas de parar a pílula e ficarmos cheios de borbulhas, com muitas alterações hormonais, com muitas alterações do humor e etc., é também nós não sermos preparados de uma forma natural para que isso aconteça. Por exemplo, hoje em dia eu faço suplementação de óleo de prímula e de óleo de linhaça. Vão pesquisar um bocadinho o que é que o óleo de prímula e o óleo de linhaça fazem no nosso corpo. Isto é um ingrediente natural, é algo natural que ajuda a controlar as oscilações hormonais e automaticamente que ajuda também a controlar as borbulhas e tudo aquilo que está inerente à
paragem da pílula. Não me vou alongar muito acerca disso, porque acho que não é o meu papel para já falar sobre isso. Depois, estou a tomar há pouco tempo, portanto ainda também não tenho muito feedback para vos trazer acerca desse assunto, e este vídeo já está muito longo e, portanto, se vocês quiserem que eu fale um bocadinho mais sobre o óleo de prímula, o óleo de linhaça, aqui no canal, deixem aqui nos comentários que eu venho então fazer um vídeo só sobre isso, só sobre a suplementação. Mais uma vez, deixar aqui bem claro que isto é só a minha opinião, é só a minha experiência, não quer dizer que funcione da mesma maneira para vocês, não quer dizer que vocês tenham que ter a mesma experiência ou que vocês tenham que parar ou começar a tomar a pílula. Se vocês forem muito jovens, tomem a pílula enquanto vocês forem jovens, porque vocês ainda não conhecem o vosso corpo. Se vocês ainda forem muito jovens e acharem que devem tomar a pílula, façam-no, porque vocês são muito jovens e ainda não sabem como o vosso corpo reage, vocês não querem uma gravidez indesejada sendo muito jovens, portanto, enfim pessoal, conversem com os vossos pais, conversem com o vosso médico, conversem com amigas, tomem decisões conscientes e não façam as coisas assim meio que, enfim, à toa. Outro assunto que é também relacionado com esta questão da pílula e sobre o qual eu gostava de vos falar um dia destes é sobre a minha experiência com as células do cancro do colo do útero. Foi um problema que eu tive, pelo qual eu passei, e eu acho que também poderia trazer-vos aqui mais informações em relação a isso, não é? Do corpo e da saúde feminina. Portanto, se vocês quiserem que eu fale sobre essa minha experiência com as células do cancro do colo do útero, digam aqui em baixo nos comentários que eu venho trazer aqui também toda a minha experiência sobre esse assunto aqui para vocês, ok? Pronto, muito obrigada por terem assistido, espero que vocês tenham gostado deste vídeo, espero que tenha trazido o máximo de informação, espero que não tenha ficado longo demais. Muitos beijinhos e até ao próximo vídeo. Tchau!